Agora sim, né? Boa noite a todos. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham dos seus lares através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. Então é sempre uma alegria que nos dá assim, essa vontade de cantar assim. Está aqui na noite de hoje. Nós vamos também saudando aqueles que não têm mais o corpo físico, mas que também nos acompanham, também participam desse momento de aprendizado, de alegria, onde nós sempre renovamos as nossas energias. Na noite de hoje nós estamos recebendo o querido companheiro Francisco Mourão. Então seja bem-vindo, viu, Francisco, Andréia. E para começarmos a nossa noite, como fazemos costumeiramente, vamos cantar assim com o Gustavo, todos juntos, o hino da casa, Praza a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Graças a Deus que a sua doutrina, que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida e brilhante, em tudo não nos não brilha, em tudo não nos não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz sincera, não mostra ninguém as filhas, não mostra ninguém as Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, como já anunciamos, né, hoje o nosso querido companheiro, amigo Francisco Mourão
dê um jeitinho de arrumar um tempinho na sua agenda para estar aqui, né, nos honrando com uma reflexão, e a reflexão é Jesus e o Sermão da Montanha. Seja bem-vindo, meu amigo. Meus amigos, boa noite. É sempre uma alegria poder estar aqui nessa sexta-feira, todos nós muito gratos, né, por termos cumprido mais uma semana de trabalho, realizando nossas tarefas, mas acima de tudo, procurando honrar a nossa posição como cristãos, né? Que nós possamos, durante esses breves momentos, né, que estivermos aqui, pensarmos sobre isso, sobre o privilégio que nós temos de conhecermos o Evangelho de Jesus. Há tantos irmãos nossos que sequer conhecem o Evangelho. E nós, espíritas, já compreendemos que talvez não seja, talvez nem dessa existência, em que o Evangelho é repetido a nós, reapresentado a nós, de maneira constante, de maneira persistente. E que nós possamos fazer essa pergunta, né? O que isso significa para as nossas vidas? Que protagonismo temos que ter? Qual a nossa responsabilidade ao conhecer a lei, ao conhecer a lei divina? E que alegria podemos, de maneira constante, ter conosco a presença de Jesus. E é por isso que eu não me canso de, quando vou estudar um tema dentro dos pilares da doutrina espírita, embora eu seja um cientista, o que mais me interessa não é o lado científico, embora seja importantíssimo, não é nem o lado filosófico, mas acima de tudo o lado moral da doutrina espírita. É realmente o que nos sustenta, o que nos move. E que emoção podemos entender isso, que o Mestre veio entregar sua mensagem pessoalmente a nós. Que honra que nós tivemos de ter Jesus entre nós. E nesse sentido, ao fazer um singelo estudo, eu desde já adianto, pode ser um estudo inclusive que tem algumas correções a serem feitas, a emoção é muito grande em entender que Jesus não veio aqui para dar discurso. Jesus veio aqui para fazer, para mostrar como faz. Durante o seu messianato maravilhoso, ele muito mais fez do que falou. É lógico que ele tinha que deixar algumas instruções verbais, em especial para os seus discípulos, os seus maiores seguidores, que seriam os responsáveis por perpetuar a sua doutrina. Mas Jesus não estava muito preocupado, não, em ficar falando. Jesus estava preocupado em agir. E é dessa maneira que nós conhecemos Jesus. Claro que o seu Evangelho traz relatos, principalmente o Evangelho de Marcos, né, sobre essa ação de Jesus, sobre todas as atitudes dele. Mas há tantos outros relatos em que Jesus, sim, faz uma pequena pausa e dá algumas instruções específicas. Muitas vezes comparou o reino dos céus a questões do cotidiano, contando lindas parábolas, e que, se nós formos fazer um estudo sobre essas parábolas, nós vamos entender que elas têm sempre a mesma mensagem por trás. Jesus muda a história. Estava até conversando com a Andréia hoje, ele não tem nem autoplágio, porque ele muda a história completamente para contar a mesma história. Uma coisa impressionante. Mas em alguns outros momentos, Jesus proferiu alguns discursos mais específicos. Dirigiu a palavra a determinados grupos. Os estudiosos podem classificar isso como a gente chama de sermão. E vai depender muito, logicamente, da interpretação evangélica para a gente entender se é um sermão ou não é um sermão. No livro Os 4 Sermões de Jesus, de Paulo Alves de Godoy, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele destaca esses 4 que, na sua visão, são muito importantes.
Mas é claro que os teólogos vão encontrar outros momentos em que Jesus realmente advertiu, deu instruções específicas. Eu vou começar aqui um pouco de trás para frente, para a gente chegar no que realmente se reconhece como sendo o sermão, que é o Sermão da Montanha. Mas não podemos esquecer do sermão profético no Horto das Oliveiras, com profecias e questões profundas. Sermão esse que Allan Kardec utilizou para construir o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há também o Sermão dos 8 Ais, que é uma reprimenda aos escribas, aos fariseus, ressaltando as questões ligadas à hipocrisia dos costumes da época, em que no fundo se honrava a Deus pelos lábios, mas por trás, nas atitudes, nos pensamentos, isso não acontecia. Allan Kardec usou trechos desse sermão para construir os capítulos, junto com a espiritualidade, os capítulos 26 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há o conhecidíssimo Sermão do Cenáculo, um conjunto de conselhos, exortações, recomendações dirigidas em particular no momento íntimo, no seu derradeiro momento em que Jesus se reúne com seus discípulos, na famosíssima última ceia. Esse sermão é antecedido, é precedido de um ato simbólico profundo de Jesus, em que diz: eu vou lavar o pé de todos. Algo que era considerado um ato de muita humilhação. Pedro ficou escandalizado, falou: de jeito nenhum, Jesus, pare com isso. Com a sua autoridade moral, Jesus lavou o pé de todos. E aí proferiu o Sermão do Cenáculo, que seriam as últimas instruções maravilhosas, em que Jesus inclusive deixa alguns códigos de como os cristãos seriam reconhecidos. Allan Kardec utilizou trechos desse sermão para organizar os capítulos 3 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, de uma maneira quase que incontestável, inclusive não são apenas os cristãos que reconhecem, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, é considerado realmente o momento do auge em que Jesus se dirige à humanidade, onde ele reúne justamente aquele povo discriminado, excluído, aqueles que tinham nenhum senso de dignidade, e se dirige especificamente a eles e diz a eles: vocês são a luz do mundo. Esse é o famosíssimo Sermão da Montanha, riquíssimo, em que Mahatma Gandhi, que não é cristão, chegou a dizer que se todos os escritos da humanidade se perdessem, os escritos sagrados, se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. A densidade, a essência do Sermão da Montanha é tão grande, é tão forte, e nós vemos isso no Evangelho de Lucas, mas muito mais no Evangelho de Mateus, em 3 capítulos do Evangelho de Mateus, que o Evangelho segundo o Espiritismo contém trechos para que se construam os capítulos 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 24, 25 e 27. Pode ser que eu tenha perdido algum, mas sem dúvida a riqueza desse trecho do Evangelho de Mateus é tão grande que realmente reúne o que é o suprassumo da mensagem de Jesus para nós. Sem dúvida há outros trechos, as cartas de Paulo, tantas outras questões importantíssimas que são legados cristãos maravilhosos, mas o Sermão da Montanha é realmente um desafio para qualquer um que vem aqui tentar resumir em tão pouco tempo, dada a riqueza, dada a importância desse momento em que Jesus se dirige a essa multidão. E no Evangelho de Mateus, realmente nós vemos toda uma descrição desse sermão, que até eu ter feito esse estudo, obviamente me surpreendi, né? Que talvez a maioria de nós possa entender
que o Sermão da Montanha se resuma somente às bem-aventuranças. Não é. O Sermão da Montanha é um longo trecho em que Jesus realmente traz muitas questões importantes, em que realmente ele se mostra como sendo um judeu genuíno, mas acima de tudo não hipócrita, e que reafirma que ele não vem destruir lei nenhuma, mas vem clarear os caminhos de todos, vem deixar claro que realmente Deus deseja de nós. Os teólogos deixam muito claro que Jesus fala sobre todos os assuntos importantes da humanidade. Fala sobre assassinato, sobre oferta, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramentos, sobre retaliação, sobre amor e ódio, e traz conselhos sobre a verdadeira espiritualidade, sobre as riquezas, sobre devoção. Jesus nos dá conselhos nesse sermão sobre ansiedade, sobre relacionamentos e sobre necessidades legítimas. Entre os muitos estudos que foram feitos, eu selecionei aqui um resumo interessante. A versão inglesa de King James da Bíblia, foi analisada, e o Sermão do Monte contém 2.320 palavras. 404 palavras são verbos de energia e de ação, que corresponde a 17% do discurso. 320 palavras são pronomes para relacionar e esclarecer. 348 são imagens, exemplos, ilustrações. 142 comparações. 221 são discurso direto na segunda pessoa. Verbos no presente, 65%. Verbos no futuro, 30%. Verbos no passado, 5%. Deixando claro que Jesus se dirige a essa humanidade para que ela haja, para que ela realmente seja protagonista. Procurando aqui, cumprir esse desafio de resumir o riquíssimo, incomparável Sermão da Montanha, lembremos que ele se inicia no capítulo 5 de Mateus e termina no final do capítulo 7. São 3 capítulos do Evangelho. Toda vez que me debruço sobre esses 5 capítulos, eu falo, meu Deus, é muita coisa, é muita coisa. Quase que toda a doutrina cristã está resumida nesse sermão. Mas que a gente não esqueça, que o Sermão da Montanha, sim, ele se inicia em que Jesus saúda aquele povo. Ele deixa claro que bem-aventurados são aqueles que sofrem. Bem-aventurados são aqueles que são humildes. Bem-aventurados são aqueles que têm puro coração. Bem-aventurados aqueles que são injustiçados. E por aí vai. Claro que a compreensão que temos hoje do real significado dessas palavras de Jesus é mais amplo, mas Jesus deixava claro que a eles também pertencia o reino de Deus. Eles também eram filhos de Deus. E mais do que isso, hoje, pela lei do retorno que nós sabemos, pela lei do mérito, em que cada um é dado as suas obras, segundo as suas obras, aqueles que mais são desafiados são os que mais são elevados. E que o reino de Deus não é desse mundo, era de outro mundo. E é claro que ele termina essas bem-aventuranças dizendo assim: vocês são o tempero desse mundo, vocês são o sal da terra. Não só são o sal, vocês vão passar logo logo a ser a luz do mundo. Vocês vão passar a iluminar o mundo, trazendo as questões divinas para a terra. E aí, logo no final, vamos dizer assim, desse capítulo, ele já dá uma orientação, ele já chama a responsabilidade. Pois se vocês são a luz do mundo, que vocês brilhem,
brilhem a vossa luz. Agora vocês conhecem as realidades do mundo maior, do mundo espiritual. Não escondam isso. Como uma candeia que ilumina um quarto, a ação de vocês será o combustível para produzir essa luz, esse conhecimento, esse esclarecimento à humanidade. Logo em seguida, na metade do capítulo 5, Jesus afirma o seguinte: olha, isso pode parecer contraditório, mas eu não vim negar a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Só que eu vim cumprir de uma forma muito mais profunda do que está escrito e muito mais profunda de como a grande maioria da humanidade está agindo. Porque a humanidade segue o que está na lei, de alguma maneira cria um ritual, mas o coração está impuro. Falam, por exemplo, que não pode matar, ninguém mata, mas deseja o mal do outro. Fala que não pode realizar nenhum adultério, mas fica pensando na traição. Fala que precisa perdoar o próximo, mas odeia o inimigo. Jesus, nos versículos seguintes, desmascara essa hipocrisia. Fala do homicídio, fala do adultério, fala dos juramentos, fala da vingança e termina falando do verdadeiro amor ao próximo. Vou selecionar aqui um trecho. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer sol sobre bons e maus e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se vos saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? E ele conclui no versículo 48: sede vós perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus, então, nesse capítulo, iniciando o Sermão do Monte, destaca aquele povo, valoriza aquele povo, aquele grupo que era desconsiderado. Mais do que isso, diz que eles é que são os escolhidos, eles é que têm a responsabilidade de trazer a mensagem divina para a terra. E ao mesmo tempo não nega a sua origem, não entra em contradição em nenhum momento. Pelo contrário, as suas atitudes demonstram a sua elevadíssima autoridade moral. Ele entra no capítulo 6 falando da humildade, dizendo assim: de que adianta fazer o bem e mostrar que fez o bem? Pois que a sua mão direita não sabe o que fez a esquerda. De nada adianta receber reconhecimento aqui. Se tu recebesse reconhecimento aqui pelo bem que você fez, já ganhou sua recompensa. E aí, logo em seguida, ele ensina aquele povo a orar. A partir do versículo 5 do capítulo 6, Jesus ensina o povo a orar, ditando a eles a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Logo em seguida, para que a gente não se alongue muito, Jesus segue nos capítulos 6 e 7, dando uma série de recomendações, instruções no sentido de nós nos vigiarmos, para que nós tenhamos uma vida digna e uma vida valorizada no mundo espiritual. E nesse sentido, dentre tantas questões que Jesus nos adverte para que a gente evite
Jesus pede para que a gente faça principalmente 3 coisas. Não faça 3 coisas. Primeiro, não entesoureis tesouros da terra, onde a traça corrói, o tempo consome, o ladrão rouba. Tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio nas questões do mundo, nas questões do mundo espiritual. Em outro trecho do Evangelho, Jesus fala também sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, isso não está no Sermão da Montanha, mas Jesus, nesse trecho do Sermão da Montanha, diz: não adianta acumular bens terrenos. Pensa em tesourar tesouros dentro de ti, porque onde está o tesouro, estará o teu coração também. A outra coisa que Jesus pede para a gente não fazer: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Homens de pouca fé, vocês não têm fé? Deus provê para toda a criação. Os passarinhos estão aí, os lírios do campo. E vocês, obra grande da criação divina, será que Deus não sabe do que vocês precisam? Vocês que são pais terrenos ruins, vão saber muito bem o que vão dar para os seus filhos. O Pai Celestial não vai saber o que pode dar para vocês? Então não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não no sentido de imprevidência, não no sentido de responsabilidade, mas no sentido de cuidar do momento presente. O passado foi um agora que já foi. O futuro é um agora que não chegou. Somente o presente é o agora que nos dá condições para que nós possamos agir. Então Jesus nos chama a responsabilidade para aquilo que interessa. Claro que isso previne a ansiedade, mas não é só isso, né? Jesus, acima de tudo, exige de nós o desenvolvimento da confiança na providência divina. Esse é o maior recado quando ele fala: não vos inquieteis. Porque nós sabemos, né, meus irmãos, o quanto a gente já se inquietou, né? E quanto a gente se inquieta. Quanto já nos inquietamos em vidas anteriores. Quanto nós já nos inquietamos em momentos anteriores da nossa vida. E tudo passou. Tudo bem, fácil não é, mas tudo passou. Estamos aqui. Estamos aqui numa sexta-feira, todos bem. Então Jesus nos chama à fé raciocinada num momento desse. Vamos raciocinar. Se o Pai é nosso provedor e criador, não vai querer que a gente passe necessidade. E a terceira questão que Jesus fala muito sério mesmo, já no capítulo 7, que não é adequado a gente fazer, logo no primeiro versículo, Jesus diz assim: não julgueis. Não julgueis, porque vocês vão ser julgados conforme vocês julgam. Aliás, a capacidade de vocês julgarem é muito ruim, porque vocês conseguem ver um cisco no olho do outro e não ver uma trave no seu olho. Então tira a trave do olho, olha para si, cuida de si e deixa o cisco do olho depois do outro. Então Jesus pede que a gente não faça isso, que a gente não entesoure tesouros da terra, que a gente busque tesouros do céu, que a gente não se inquiete com o dia de amanhã e que a gente não julgue. Isso tudo no Sermão da Montanha. E finalmente, Jesus pede para que a gente faça 3 coisas. Ele diz assim: pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei a porta e a porta vai abrir. Jesus, além de destacar a importância de cada um de nós, ele traz para cada um de nós a nossa responsabilidade, no nosso protagonismo. O que temos que fazer como sendo co-criadores do Criador. Que cabe a nós primeiro saber
escolher o que pedir, com maturidade. Delinear um plano, um projeto de como buscar e, acima de tudo, executar o projeto. Nessa busca ativa, nesse trabalho ativo, para que a gente possa realmente ser feliz. E ele vai finalizando, meus irmãos, deixando a seguinte mensagem. Já no final do capítulo 7, ele diz essas palavras maravilhosas: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem que não edificou a sua casa sobre a rocha, mas sim sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Deixando claro, meus irmãos, que todas essas informações, orientações importantíssimas de Jesus não tem nenhum valor se nós não a utilizarmos na nossa vida, em todas as nossas ações. Poderemos continuar deslumbrados com a beleza desse discurso, com a profundidade desses pensamentos e com a importância disso para a nossa salvação, para o nosso crescimento. Mas à medida em que compreendemos, mas ainda não conseguimos colocar em prática individualmente nas nossas vidas, ainda estaremos distantes de alcançarmos o nosso equilíbrio. Afinal de contas, o nosso Pai, Criador, continua nos amando, sempre nos amou, vai continuar amando, independentemente das nossas decisões. Isso aí não tem nada a ver. Mas nós cristãos temos esse privilégio de conhecermos o Evangelho de Jesus, de conhecermos esse caminho em direção ao Pai. E é nesse sentido que o Sermão da Montanha continua sendo talvez uma das mais belas revelações do alto, trazidas em pessoa pelo Mestre Jesus, para que nós possamos utilizar em nossas próprias vidas. E dessa maneira eu vou encerrando esse estudo bem resumido, e deve ter algumas falhas aqui, provavelmente deve ter mais coisas, muito mais coisas que a gente poderia acrescentar, mas na certeza de que esse momento em que Jesus esteve lá no Sermão do Monte continua a ecoar todos os momentos nas nossas vidas, continua a vir nas nossas consciências. Se a gente pudesse transportar naquele momento em que ele estava lá, a gente pode, nos nossos corações, ainda ouvir Jesus dizendo: bem-aventurados vocês. Vai, faz isso que serão bem-aventurados. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade.